Estamos de volta, eu estava aqui espiando a Kênia do Monte Hebron, a Fátima, a Lúcia, a Fabíola, que me mandou uma mensagem tão linda. Muito obrigada, viu, pelo carinho de vocês. Em Minas, nós temos agora uma lei que prevê a proteção aos idosos contra golpes financeiros. Eles são os alvos mais vulneráveis. E aí eu convidei a advogada e especialista em segurança cibernética, Laine Moraes, que está aqui com a gente. Laine, mais uma vez, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Diante dessa lei que foi sancionada semana passada, né, a gente tem aí campanhas justamente para poder ajudar. Como é que isso vai funcionar? Né? De que forma isso pode proteger os nossos idosos? A gente tem que ter consciência de que existe o Estatuto da Pessoa Idosa. Isso. O Estatuto da Pessoa Idosa, ele pede uma proteção maior e um ensino para a sociedade e para o idoso também de como deve se comportar para o tratamento do idoso. Em relação a esse fato, o governo de Minas criou a lei, que essa lei ela diz o seguinte, que as instituições bancárias e financeiras ela deve fazer campanhas de conscientização relacionadas a crimes financeiros praticados contra os idosos. Isso é muito importante. Por quê? Porque o idoso, por si só, ele já tem uma certa dificuldade, não só com as questões financeiras, as questões bancárias, mas também com as questões relativas à internet, a sistemas informáticos. E hoje, temos o sistema financeiro e temos a internet juntos. É muito difícil você conseguir ter acesso ao sistema bancário sem ter o acesso à internet ou caixa eletrônico, seja o que for. Então, precisa-se dessas campanhas educativas para auxiliar os idosos. E o interessante dessa lei no estado de Minas Gerais, que além da campanha incentivando, ensinando como deve se comportar, ela também diz que as instituições financeiras ela deve criar canais, formas de auxiliar esse idoso caso ele venha a ter problema e também criar canais que auxiliem o idoso para que ele consiga agir dentro de uma instituição financeira, fazer todos os procedimentos que ele precisa para que evite ele a sofrer um golpe. Isso é muito bom. Por exemplo, a gente tem um dos golpes mais comuns, a questão do caixa eletrônico, que o cartão fica preso, não é? E isso ali ele pode ter seu dinheiro ali levado de forma muito fácil. Com relação ao idoso, ele é complicado. Por quê? Porque ele não sabe mexer no caixa eletrônico. Isso. Primeiro, ele pede ajuda a um desconhecido, seja alguém que está ali na fila, seja alguém que esteja ali do lado do caixa eletrônico. Ele sempre pede ajuda a um desconhecido, que ele não sabe que é onde fica esses golpistas. Eles ficam ali naquela região de caixa eletrônico, quando vê um idoso, ele sabe que o idoso vai pedir ajuda e é a hora que o problema acontece. E esses golpistas também podem colocar uma maquininha nos caixas eletrônicos, que na hora que o idoso insere o cartão ele é travado. Isso acontece mais nas instituições depois do horário comercial. Por quê? Porque não tem um funcionário que você possa recorrer. E o idoso ele não vai saber ligar numa central de atendimento ali no caixa eletrônico naquela hora. Então, quando ele consegue resolver essa questão, esse criminoso ele já pegou o cartão, já gastou o limite ou os créditos relacionados àquele cartão, e o idoso, quando ele descobre, já perdeu esse dinheiro e às vezes ele não consegue mais reaver aquela quantia. Eu estou com a Rosângela aqui, sabe, acompanhando a nossa entrevista, e ela falou, olha, está um caos, porque senão se tem essa atenção, esse cuidado de orientar, e muitas vezes essa paciência também de orientar, porque é muito difícil, né, Elaine? É interessante como eles ainda não pensaram em tratar o idoso como uma classe especial, igual nós temos várias classes econômicas dentro do banco de forma de tratamento, porque se o banco ele cria um segmento relacionado para o idoso, verificou que, por exemplo, chegou um idoso na agência, já direciona um funcionário para atender esse idoso, já auxilia, já comunica, faz todas as questões ali para poder auxiliar o idoso no que ele precisa naquele momento, com certeza esses golpes eles seriam reduzidos. O problema é que o idoso chega e não tem um funcionário da agência, e o idoso ele precisa de uma pessoa para auxiliar, ele não consegue fazer sozinho. Uhum. E aí, no caso, a gente falou do golpe, do caixa eletrônico, que infelizmente também está na lista dos mais comuns, e a gente tem muito hoje os golpes por telefone, que liga para esse idoso, de repente oferecendo um empréstimo, pedindo para que ele, porque muitos têm um aplicativo, né, e que
que ele precisa passar CPF, todas as informações dele, justamente facilitando essa vida dos bandidos, né, Elaine? Essa questão do crime por telefone, nós temos dois tipos de crime. Nós temos o crime que é praticado por um criminoso mesmo, que é uma pessoa terceira que tem acesso aos seus dados bancários, que eles adquirem no mercado negro, entra em contato com esse idoso para poder conseguir a senha ou pegar o cartão. Naquela questão, seu cartão estragou, vou passar um motoboy aí na sua casa para pegar o cartão. Você quebra o cartão para ficar seguro, só que não informa que não importa se o cartão está quebrado ou não, se o chip estiver íntegro. Então, você tem que danificar o chip para não conseguir utilizar. Tem esse tipo de golpe, mas nós temos também o golpe que é praticado pelas centrais de atendimentos que tem que cumprir meta. Por incrível que pareça, essas centrais de atendimentos que tem que vender seguros, que tem que vender financiamento, o que eles fazem? Eles criam uma retórica que não tem nada a ver com aquilo que eles estão oferecendo, engana o idoso, então o idoso acha que está contratando um serviço, mas na verdade é outro, e eles estão cumprindo meta e aquele financiamento ele realmente acontece. Por exemplo, teve um caso de uma senhora que ela tinha um financiamento já longo, parcelas altas, e de repente ligaram para ela, falaram assim, olha, a gente vai conseguir reduzir os juros que você está pagando do seu financiamento, a gente está fazendo uma renegociação do contrato que você tem. E, de repente, essa senhora resolveu me ligar para poder perguntar, isso é verdade? Eu falei assim, me passa o contrato, pede mais informações que nós vamos descobrir. Quando verificamos, percebemos que, na verdade, não era uma renegociação do contrato existente. Na verdade, eles estavam fazendo um novo contrato, de um novo financiamento, refinanciamento daquele valor, ou seja, ela iria receber 2 contratos de financiamento de valores e ela estava achando que estava renegociando, ou seja, os gastos dela iam aumentar. Né? E as pessoas mentem para poder conseguir cumprir as metas. Exatamente. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E nesse cuidado, além das campanhas que a gente tem, a conversa dentro de casa, né, ali com esse idoso, essa paciência, esse cuidado, né, para poder orientar. É muito importante conversar, e o Estatuto da Pessoa Idosa diz o seguinte, a sociedade ela tem por obrigação também cuidar do idoso. Então, se você ficou sabendo que alguém está tentando causar um dano a um idoso, você tem por obrigação comunicar isso para os órgãos públicos. Nós temos a questão do telefone, que é o 100, que é dos direitos humanos, então você pode ligar para o 100 e denunciar o que está acontecendo, ou você também pode comunicar ao Ministério Público, porque questões relacionadas ao idoso, o Ministério Público também pode intervir. Então, isso vai auxiliar e facilitar para que a gente consiga pegar esses criminosos e essas empresas que agem de má fé, elas também sejam punidas exemplarmente para que tentamos minimizar esses crimes que vêm ocorrendo. Laine, a gente tem até a cartilha, não tem? Do Ministério dos Direitos Humanos orientando os idosos? Temos a cartilha do Ministério de Direitos Humanos, nós temos cartilha do Ministério Público também, relacionadas a questões de crimes contra os idosos. Mas agora o interessante dessa lei do Estado de Minas Gerais é que todas as instituições financeiras que tenham como cliente uma pessoa que mora no estado de Minas Gerais, ela tem que criar essas políticas de apoio, proteção e educação relacionados aos crimes contra os idosos relativos ao sistema financeiro. Sem dúvida nenhuma, a gente vai acompanhar e a gente espera, né, que esses idosos estejam protegidos, porque viveram tanto, trabalharam tanto, pagaram tanto, então eles têm que ter essa proteção. Deixa eu agradecer a você, Laine, mais uma vez, viu? Eu que agradeço. Conto com você sempre, tá? Laine Moraes, advogada e também especialista em segurança cibernética com a gente. Olha, pessoal comentando aqui que já aconteceu com um idoso por perto, né? Então essas informações, compartilhe. Vai lá no nosso canal do YouTube e compartilhe essa entrevista da Laine o quanto antes, tá bom?